Bem-vinda, Renata, tudo bem? Oi, gente, boa tarde, né? Para mim é bom dia, não almocei ainda. Oi, Miro, oi, Sinara, Adri, Robai. Acho que começou a fazer barulho do seu microfone. Miro. Ou é da Renata ou do Miro? Não, acho que é do Miro. Gente, ao vivo tem isso, né? Tem essas coisas, é do Miro, acho que começou um barulho. Mas, Renata, muito bem-vinda. Vamos aqui ao assunto, né, polêmico que está aí gerando muito debate, que é o PL das fake news. Começando perguntando aí sobre o que você achou dessa ofensiva das Big Techs contra o projeto começou nesse final de semana. Eu estou dizendo agora que eles são contumazes propagadores de desinformação, né? No PL 2630, você tem gradações para sanção de acordo com a quantidade de ilegalidades, né, que as plataformas cometem, né? E eles são contumazes, porque um ano atrás, quando foi votar a urgência do PL 2630, ainda no governo Bolsonaro, as plataformas utilizaram os mesmos mecanismos de terrorismo midiático para atacar o 2630. Publicaram anúncios em jornais de grande circulação no Brasil. O Google também, naquela época, colocou uma manchete no seu buscador, né? Impulsionou propaganda no Facebook, no Instagram. Então, tudo que eles estão fazendo agora, eles fizeram há um ano atrás para tentar impedir a votação do 2630, né? E agora eles elevaram um pouco o tom, porque eu acho que eles perceberam que o ambiente político no Brasil está favorável ainda mais à aprovação de um projeto. 80% da população defende uma legislação para regular essas plataformas, né? Então, eles aumentaram o tom, inclusive da desinformação, da mentira e de tentar articular campos, né, para... Desculpa, gente. É o Orlando te ligando aí. Não. Então é isso. Eles são consumados. Se for da escolinha, você pode atender. Se for político, não, você fala. É jornalista. A Renata hoje vai estar nesses dias, né? Tá dias muito cheios, né? Vai. Viu? O Pedro Vaca, inclusive, que é o relator da OEA para a Liberdade de Expressão, manifestou preocupação com relação ao abuso do poder econômico das plataformas na interferência do debate público no Brasil, né? Assim como já houve também a manifestação do Ministério Público Federal, né? O procurador Yuri, que tem sido um parceiro importante aí dos debates dos direitos digitais, e o próprio Flávio Dino também disse, porque isso configura não só abuso do poder econômico, mas, neste caso, interferência de empresas estrangeiras na soberania nacional, né? Renata, vamos... assim, acho que nossa comunidade é progressista, né? Então, ela está impactada pelo debate no campo progressista. Eu queria te perguntar o seguinte: alguns setores, né, minoritários, é o que eu quero dizer, um setor bem minoritário do campo progressista, tem atacado de forma muito firme, muito forte o PL, né? Eu queria que você comentasse isso, que impacto que isso teve para a discussão, se isso de fato está criando problemas aí, favorecendo as plataformas nesse momento tão crítico da aprovação do projeto. Como que você acha que a gente deve lidar com isso? E aí, para finalizar, assim, é da Globo o projeto, Renata Merli? Não, Rovai, o projeto não é da Globo. O problema é que a gente tem uma mania de colocar as coisas em caixinhas no estilo Fla-Flu, né? No estilo eles contra nós. E a realidade é muito mais complexa do que isso, né? A realidade ela é bastante mais sofisticada do que simplesmente dizer que um projeto que visa regular empresas estrangeiras, que hoje são as empresas... Eu vou desligar meu WhatsApp, né? Está incomodando. Está com as notificações. Aqui.
que são empresas estrangeiras, né, e que possuem o poder de determinar o que cada um de nós vemos na nossa timeline de forma totalmente opaca, por algoritmos de aprendizagem de máquina, que usam os nossos hábitos de navegação para direcionar conteúdos e, a partir disso, modular os nossos comportamentos a partir dos nossos medos, dos nossos afetos, das nossas emoções, criando uma insegurança informacional como a gente não via há muito tempo na história. Então, é muito simplista dizer que um projeto que está propondo regular um poder econômico e político e comunicacional tão grande é um projeto da Rede Globo, né? Esse é um projeto de interesse público da sociedade brasileira, da soberania nacional, e que afeta interesses imensos, né? Interesses dessas plataformas, né? E interesse de setores políticos no Brasil que usaram de forma maliciosa esses mecanismos dessas plataformas para tracionar conteúdos de extrema-direita, de negacionismo sanitário, que levaram a situações críticas de saúde no Brasil durante a pandemia. Podemos, inclusive, dizer que parte das mortes que nós tivemos durante a pandemia foi responsabilidade também da forma como esses conteúdos circularam sem qualquer cuidado por parte das plataformas, que interferiram em processos políticos eleitorais no Brasil. Então, dizer que um projeto que tem um escopo com essa magnitude, que gera obrigações, não para essas empresas, é um projeto que beneficia a Globo, na minha opinião, no mínimo, desinformação e, no máximo, cretinice mesmo, desculpa falar. Muito bem. Eu queria perguntar, esse final de semana ganhou muito destaque também a reportagem do Fantástico sobre o Discord, que a gente até da última vez que você veio aqui, a gente falou disso, né, de como são conteúdos postados nessas redes que incitam a crimes que devem ser combatidos. De que maneira a aprovação desse PL pode proteger nossas crianças e adolescentes desse tipo de conteúdo criminoso, né, que incita, tem coisas terríveis aí que a reportagem mostrou, e a Fórum já tinha também mostrado uma reportagem, o jornalista Yuri Ferreira entrou nessa rede e relatou como são divulgadas coisas assim, sem qualquer, né, restrição por essa rede, no caso, né? O projeto ele tem um capítulo específico voltado para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, com obrigações mais graves, né? Obrigações para que as plataformas tenham ainda mais cuidado na hora de observar o seu dever de cuidado com relação a conteúdos que envolvem crianças e adolescentes, porque é um público vulnerável, né? E que, hoje em dia, utiliza o celular e o computador para acessar essas redes sem supervisão, né? Porque o conjunto, digamos assim, da população brasileira, que não tem muita informação sobre os riscos e os perigos que você pode ter na internet, coloca o celular na mão de uma criança e não tem nem a capacidade de fazer a supervisão do que essa criança está fazendo no âmbito digital, né? Então, é responsabilidade do Estado, a partir de uma legislação como essa, gerar obrigações para que essas empresas que distribuem conteúdo façam a curadoria e procurem estabelecer parâmetros para impedir conteúdos que possam estimular, né, a automutilação, que possam estimular a violência, que possam aliciar crianças para o cometimento, né, de ações de violência em escolas, mas não só em escolas. O ambiente digital, ele é um ambiente que tem sido trazido impactos psicológicos, comportamentais, de todas as ordens para a faixa etária da infância e da adolescência. Então, é muito importante que a gente tenha uma lei que tenha essa preocupação, e o PL 2630 traz dispositivos específicos para isso. E à medida que ele
tem como escopo os provedores de rede social, serviços de mensageria e ferramentas de busca, todas as plataformas que se enquadram dentro do escopo da lei precisam estar submetidas a essa legislação e respeitar, né, as diretrizes estabelecidas pela lei nacional. Então, não só o Discord, como outras plataformas vão precisar ter essa obrigação de cuidado, né, com esses conteúdos voltados para a infância. Inclusive, a lei estabelece, né, que provedores, plataformas com 10 milhões de usuários. Esse Discord se enquadraria? Eu acho que ele não tem 10 milhões de usuários, o Discord. Então, eu não sei dizer, né? A gente vai precisar ver qual é o número de usuários que tem o Discord. A lei estabeleceu um corte para proteger startups, né? É um corte que proporcionalmente é parecido com o corte feito pelo DSA na União Europeia. Muitos países introduzem isso. Eu acho que o Discord já deve ter mais de 10 milhões de usuários no Brasil. 10 milhões de usuários não é uma quantidade pequena de usuários, né? Muito grande, digamos assim, de usuários. Sim. Nós temos um país com 200 e tantos milhões de pessoas. E adolescentes, né, Renata? Porque muita gente que usa o Discord usa para jogar, né? Então, assim, eu me lembro quando o meu filho mais novo começou a usar o Discord, é uma espécie de WhatsApp de meninos que jogam, né? Eu acho que sim, ela é uma rede que tem uma atração muito grande para gamers, e eu tenho quase certeza que ela já se enquadra, sim, nos 10 milhões de usuários. 19 milhões ativo. Eu acho que se enquadra assim. Tem outras polêmicas aqui também que Segundo a Almeria, aqui, Espíndola, nossa membra, tem em torno de 2 milhões de usuários no Discord. Então, enfim. Quantos milhões? Ela disse que tem 2 milhões de usuários o Discord. Será? Qual é... Não acho que seja só isso, não. Vamos esperar com informações objetivas, porque também senão... Não adianta ficar fazendo especulação, né? Essas coisas são... Mas a questão é essa. Renata, queria falar um pouco sobre a questão da remuneração ao jornalismo na lei, né? Que causou muita polêmica. Eu queria que você explicasse, eu já expliquei aqui algumas vezes sobre isso, dizendo que você tem um dinheiro que vem das programáticas, que é o dinheiro da remuneração pelo conteúdo, que vai ser partilhado como no YouTube, lá pelo que tem de proporção da publicidade para o criador e uma parte para a plataforma. Se eu não me engano, é 55 a 45 no YouTube. Nas redes, nos sites também tem essa modulação, aí, uma porcentagem para cá, outra para lá, e que isso não vai mudar. Estou tentando explicar isso. Se eu estiver errado, você me corrija. E aí depois tem a remuneração para o jornalismo que se dá a partir da lei do artigo 32, que vai ser regulamentada e que vai ser definido ainda de onde que vai sair esse dinheiro objetivamente. Vai sair das plataformas. Mas como, de que jeito, qual proporção, qual valor... É isso mesmo, Renata? Renata está atrapalhada. Você quer... Não, é o fio. Eu estou sem fio no computador, está acabando minha bateria. Mas eu ouvi tudo que você falou. E a Tereza? Eu ouvi tudo que você falou, vou responder. Deixa eu só botar o fio aqui, mas já vou respondendo. Então, esse artigo, Rovai, ele tem trazido aí, de fato, muita controvérsia, né? Mas eu... quero dizer que a controvérsia é principalmente pelo fato das pessoas não terem lido o que o artigo se propõe a fazer, né? Primeiro, o artigo cria uma obrigação de remuneração para as plataformas de rede social. Então, eu vou abaixar aqui para botar. Vai lá. Para as plataformas, porque assim, a única que remunera hoje é o Google. É preciso dizer, fala-se muito mal do Google, mas o Google é a única que remunera objetivamente.
Então, eu quero até dizer isso, sempre falo isso. Continua. Então, ela gera uma obrigação. E aí eu acho que tem uma questão que é importante esclarecer, porque as pessoas, elas leem, não, imagino, né? Não leram a maioria, e é normal, né? Não é uma crítica, o projeto inteiro, né? Então, assim, ela cria uma obrigação de remuneração para as plataformas de rede social e ferramentas de busca. Ou seja, não é um produtor que tem uma conta no YouTube. Não é essa pessoa que vai remunerar. Porque as pessoas estão confundindo, sabe, Rovai? Muita gente está me perguntando, mas se eu usar um conteúdo da Globo, eu vou ter que remunerar a Globo? Não. Somos todos usuários. Quem remunera são as plataformas. Quem remunera é o Facebook, é o Google, é o Instagram, é o Twitter. Eles é que vão ser obrigados a criar uma remuneração para conteúdos jornalísticos. Segundo, quem vai ser beneficiado com essa remuneração? Todos que exerçam jornalismo no Brasil, com sede no Brasil, com editor brasileiro, que façam conteúdo jornalístico original, todos que se enquadrarem neste conceito poderão pleitear e receber esses recursos. E quem se enquadra? Veículos nacionais, veículos estaduais, veículos regionais, veículos locais e independentes. Então, a lei prevê um grande escopo e empresas grandes e até individuais. Então, o projeto ele diz isso. O que acontece hoje? Acontece hoje o que o Rovai estava dizendo aqui. Apenas uma plataforma, no caso o Google, faz alguma remuneração. Mas como que o Google faz? O Google decide de forma discricionária para qual veículo ele vai fazer um contrato, com qual veículo ele vai estabelecer um contrato de remuneração. Então, ele vai escolher. Só que isso é um poder de influência no debate público brasileiro completamente absurdo e discricionário. Não cabe ao Google tomar uma decisão sobre qual veículo ele vai remunerar ou não. Então, você tem alguns poucos que recebem hoje, e que bom que recebem, eu acho ótimo que o Google dê dinheiro para sites, blogs e empresas jornalísticas que produzem conteúdo. Agora, tem centenas de outros que não recebem nada. Então, a partir da aprovação dessa lei, o Google e todas as outras plataformas serão obrigados a negociar de forma individual ou coletiva para garantir a remuneração de todos. E isso é uma coisa muito positiva dentro do ecossistema de comunicação que nós temos no Brasil. Vamos pegar um exemplo. O Brasil possui desertos de notícia, que são municípios que não possuem nenhum meio de comunicação, nem digital e nem de nenhum outro tipo, para tratar dos temas locais, que é um direito previsto, né, na Declaração Universal de Direitos Humanos, inclusive, que a pessoa tem direito ao acesso à informação. Então, é preciso que um município pequeno tenha um veículo de comunicação para a sua realidade local. Como é que esse veículo de comunicação vai negociar com o Google? O Google nem olha para esses veículos. A partir da aprovação dessa lei, vai precisar olhar para todo mundo. Então, me parece que criticar esse dispositivo, porque ele pode beneficiar empresas maiores, é fechar os olhos para o fato de que agora ele vai beneficiar pessoas que não teriam nenhuma oportunidade de receber um recurso pela sua produção. E na sociedade capitalista, gente, que a gente vive, é assim, né? Os grandes tendem a receber mais. Como é que é a distribuição de verba publicitária, por exemplo? Desse exemplo antes de entrar. Então, a distribuição de verba publicitária... No governo Lula. É por mídia técnica. Quem tem mais tamanho, quem tem mais visualização, mais audiência, mais alcance, ganha mais. Aliás, o Google hoje também já remunera com base nesse critério. O destaque funciona assim. Então, me parece má fé
usar esse argumento para dizer que esse projeto é um projeto da Globo, né? Não está olhando o copo bem vazio, não está olhando o copo cheio. E o outro argumento, só para finalizar, Rovai, é de que existe um bolo de 1 milhão, né? Sei lá, e Sim. que é usado hoje para ser dividido em X. Quando essa lei for aprovada, este bolo de 1 milhão vai ter que ser dividido em 10X. Ora, primeiro a minha questão é, quem disse que o bolo é esse X? Estamos falando das empresas mais ricas do mundo. Segundo, temos que dividir mesmo, temos que ampliar. É o princípio da diversidade. É o nosso socialismo, né? Olha só, porra, mas quem não tem comida vai ter que comer, vai ter que dividir. Ah, eu sou contra, porque eu não quero perder o meu dinheiro. Eu sou contra. Sou socialista, mas sou contra. Olha, parece que o Flávio Dino está ao vivo. Eu queria, se tiver como colocar ele ao vivo, Guilherme, vamos entrar com ele aí, se tem o vídeo. Ele deu 2 horas para o Google tirar as publicidades que colocou no ar. 2 horas. Aí sim, temos ministro da Justiça. Guilherme. E tem que lembrar, né, Rovai, que em outros países, como a Austrália... No caso da contrapropaganda e da sinalização de publicidade, aumenta o som, se der, 2 horas, a partir da 2ª hora a contar da notificação, multa de R$1 milhão por hora. Coletiva, então, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre essa questão, né, do Google está colocando na sua página inicial, né, uma campanha contra o PL das fake news e também várias denúncias do Twitter, principalmente, né? Ontem a Daniela Lima, jornalista da CNN, mostrou ao vivo que ela não conseguia postar um tweet crítico ao PL. Que se avolumaram nas últimas horas. Então, nós sempre temos feito essa linha de trabalho assentada no diálogo. Vamos fazer agora também, claro, mas há uma emergência em que houve essas práticas abusivas de publicidade cifrada, como disse o secretário Adi, de publicidade não sinalizada e de indícios de manipulação de conteúdos, exatamente anteontem, nas últimas horas. Então, qual é o procedimento adotado pela Secretaria Nacional do Consumidor? Em primeiro lugar, cortar esse caminho delituoso, infracional, mediante a medida cautelar e, no processo, permitir o direito de defesa. Evidentemente, como sempre, tanto o doutor Adi quanto a doutora Estela Aranha estão à disposição para diálogo com as plataformas, mas as medidas estão valendo. Valendo por quê? Porque nós estamos diante do chamado periculo in mora, o risco da demora. Nós temos uma votação marcada hoje ou amanhã, sabe Deus quando, mas há uma emergência. E estas lesões estão aí postas. Então, a medida cautelar não impede o diálogo. Eu diria até que a medida cautelar viabiliza o diálogo, mas num ambiente saudável, num ambiente de simetria e de paridade de armas. Nós não podemos ter abuso de quem quer que seja. Às vezes, nesse debate sobre a internet, se apresentam os governos como sempre sendo os abusadores. E, normalmente, quem diz que os governos são os abusadores, que apontam o seu dedo contaminado por práticas nocivas, como se nós estivéssemos querendo burlar a liberdade de expressão. Não, quem faz isso é quem manipula, quem usa poder econômico, e nós estamos, portanto, hoje proferindo uma decisão contra a censura, a favor da liberdade, porque plataformas, quaisquer que sejam elas, empresas, por mais poderosas que sejam, não podem fraudar o debate na sociedade brasileira para atender os seus interesses econômicos. Jonathan Ferreira e Tatiana. Tá aí, né? É um abuso, né, de poder econômico, né, dessas... Eles querem mandar no Brasil, gente, é uma coisa bizarra, surreal, né? Você vê plataformas querendo mandar no nosso país. É incrível isso. O Vadir teria feito um discurso muito forte, né, na fala inicial. Ele fala de abuso de poder econômico, publicidade cifrada e abusiva. Então, a Senacom está assinando uma medida cautelar contra o Google.
determinou que o Google fica obrigado a sinalizar conteúdos publicitários próprios e informar consumidores sobre possível conflito de interesse. B. Eu estou lendo aqui o Twitter do Camarote da República para fazer aqui o registro aos colegas jornalistas que produziram esse resumo. O Google fica obrigado a sinalizar conteúdos publicitários próprios e informar consumidores sobre possível conflito de interesse. B. Imposição de sinalizar interferências no buscador. C. Obrigação de não censurar posições diferentes do posicionamento da empresa. D. Obrigação de informar o consumidor de que se trata de publicidade. E, pelos casos de publicidade enganosa e abusiva, obrigado a publicar publicitário contrário ao posicionamento da empresa. F. O cumprimento gera multa de R$1 milhão, o que aqui, segundo a nossa comunidade, eu concordo, é muito pouco troco de bala. Inclusive em leis já votadas e já vigentes. E não há nenhum registro de que a internet acabou nesses países, na Europa, por exemplo, na Alemanha. O Dino falando sobre os outros países, né? De agressividade, de prepotência, eu diria, que reforça a importância da regulação. O que nós estamos vendo de publicidade enganosa, abusiva, cifrada, práticas ilícitas, violadoras do Código de Defesa do Consumidor, na verdade, mostra o quanto a regulação é imprescindível e urgente, porque exatamente as empresas se sentem de mãos desatadas a fazer o que querem. Então, nós estamos, nesse momento, assegurando o contraditório. Não houve ainda determinação de retirada desta linha, da página inicial. O que nós estamos determinando, a Senacom, é que tem uma outra linha dizendo exatamente a outra posição, para que os consumidores possam decidir à vista dessas múltiplas posições e não haja essa tentativa de oprimir o Congresso Nacional, de impedir a livre deliberação do Congresso Nacional. E nós estamos frisando. Ora, como essas empresas dizem que não são empresas de comunicação, elas não podem fazer editorial. Se não é editorial, é publicidade. E se é publicidade, tem que cumprir o Código de Defesa do Consumidor e não estão cumprindo. Então, esta é a arquitetura jurídica em relação ao... E é interessante, né, Dri, porque ele não pediu para retirar a linha. Olha que interessante. Ele pediu para que outra linha, com uma outra posição, fosse incluída na página inicial do Google. Sim. Então, é bem interessante a medida do Ministério da Justiça da Senacom. E desmonta, inclusive, o argumento dessas big techs, e até o Sérgio Moro foi desmoralizado ontem, porque ele entrou nessa linha de raciocínio, dizendo, não, mas a empresa de mídia pode dar a sua opinião, qual o problema de o Google dar a sua opinião? É justamente ao contrário do que eles defendem, que eles dizem que eles são empresas de tecnologia, né, de que eles seriam neutros, né? E aí, então, desmonta esse argumento, né, Renata? Porque a gente vê aí como eles podem interferir, né? Exatamente. E a audiência nossa aqui, que está, né, acompanhando, precisa entender um pouco essa discussão, né, sobre empresa de tecnologia, neutro, tem até toda a discussão do Marco Civil da Internet. As plataformas, à medida em que elas impulsionam um conteúdo para dar mais visibilidade a ele, seja mediante pagamento à plataforma, seja mediante moderação algorítmica, ela escolhe por algoritmo aquilo que vai ter mais visualização, ela deixa de ser neutra no processo. Ela passa a ser participante daquele conteúdo, porque é ela que está dando visibilidade àquele conteúdo por uma série de critérios. O próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil, na última sexta-feira, o Comitê Gestor, que inclusive contribuiu e defendeu e defende o Marco Civil da Internet, considera que estas plataformas não estão protegidas pelo Marco Civil, porque elas não são intermediários neutros, né? Então, que é preciso, sim, haver uma flexibilização para deixar claro que essas empresas, elas têm responsabilidade sobre conteúdos que tracionam nas redes, né? Elas são interessadas. Muito bem. Pri, acho que pode tirar o Dino, né? Porque a gente vai fazer um corte, terminando aqui, a gente vai fazer um corte, embalar, soltar nas redes só essa coletiva dele,
fazendo jornalismo ao vivo aqui, você vê como é que é, e hoje não engajou. Essa questão, né? O pessoal estava falando aí no chat, Rovai, será que o 32, né, o artigo 32, se aprovado, não vai pulverizar o recurso disponível, e isso vai prejudicar, né, os veículos de comunicação? Primeiro que eu não acredito nisso, né, porque eu acredito que em outros países, por mais que os grandes tenham ganhado, os pequenos passaram a ganhar mais, porque você tem uma negociação que não é individual, ela pode ser individual. Então, para emissoras como a Rede Globo, provavelmente ela não vai negociar via Aberte, ela vai querer negociar sozinha, porque ela tem um poder de mercado maior. Mas os pequenos, organizados em associações, podem fazer uma negociação, e a negociação ela tem que ser arbitrada pelo maior valor. É assim que funciona. Então, os veículos aqui que estão sobre uma determinada entidade vão chegar lá na mesa de negociação, vão dizer assim, nós queremos X para tantos veículos. E aí, se as plataformas não concordarem com aquele valor e apresentarem um valor que for irrisório, você entra com a câmara arbitral, você entra com o agente público, que aí, a partir do momento que o acordo entre os dois não foi possível, você entra com o agente público para ajudar na arbitragem, e a arbitragem sempre vai ser em favor dos assimétricos, dos que têm, né, uma simetria mediante os grandes. Então, assim, eu não acho que vai haver isso, e pior, né, as pessoas não estão olhando o conjunto da lei, porque a lei discute moderação algorítmica, a lei obriga a transparência para a gente compreender quando está sofrendo um determinado tipo de intervenção da plataforma para reduzir alcance, como a gente sabe que eles fazem e estão fazendo no caso do 2630. Então, muito que bem, estamos produzindo, estamos dando dinheiro para determinado veículo. Esse veículo começa a falar mal de algo que não interessa a plataforma, eu diminuo o engajamento absurdamente. Então, assim, é um conjunto de obrigações, Dri, Rovai e Sinara, que vai empoderar muito não só os produtores de conteúdo, os veículos jornalísticos, os usuários da internet, mas como vai empoderar o Estado para poder ter um ambiente com regras mais de acordo com a diversidade e a pluralidade que a gente precisa ter no âmbito dessas plataformas, né? Eu queria falar aqui sobre o caso da Austrália, gente, que é muito importante a gente lembrar. Aqui, em 2021, o governo da Austrália forçou o Facebook a pagar os produtores de conteúdo pela veiculação, né? E aí o Facebook reagiu de uma forma violenta, simplesmente tirou os links dos canais de notícias todos do ar no Facebook, e o governo foi para cima. O governo foi para cima, disse que ia convocar o Zuckerberg para se explicar, porque não pode, aqui não é terra de ninguém, não. E acabou que na Austrália conseguiram isso, né, Renata? Monetizar os produtores de conteúdo pela divulgação no Facebook. Exatamente, Sinara, aconteceu isso. Lá eles também fizeram terrorismo midiático. Isso. Eu queria trazer uma informação não sei se de primeira mão aqui, mas talvez a Fórum ainda não tenha tido acesso, que na semana passada foi aprovada na Califórnia uma lei para remuneração de conteúdo jornalístico bastante semelhante a essa que nós estamos propondo agora no PL 2630. Eu estou trazendo essa informação porque não é só na Austrália, né? Na Austrália aconteceu o terrorismo, eles não abandonaram o país, mas em outros países como Canadá, Espanha, França, agora na Califórnia, né? Terra das Big Techs, né? Eles estão também aprovando mecanismos para que essas plataformas remunerem. Porque qual que é a grande questão? O conteúdo jornalístico, as empresas jornalísticas, elas sobrevivem do bolo publicitário.
E a publicidade, gente, migrou para as plataformas. Então, dificilmente uma grande veiculadora de publicidade investe diretamente na Fórum. Sei lá, uma empresa aérea, né? Eles investem aonde? No Google. E o Google é que faz o leilão da publicidade. Então, a gente precisa compreender que esses mecanismos, eles são, sim, para resolver uma assimetria econômica que se gerou pelo poder dessas plataformas fagocitarem para ela, né, a distribuição das verbas publicitárias. Então, não é só no Brasil, né? Em outros países isso está sendo discutido também. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a galera que está chegando de membros e também tem superchats. A gente já libera a Renata Senara. Olha só, o Gilberto Luiz diz: boa tarde, a lei não vai provocar perdas na remuneração dos veículos de comunicação. O Google faturou no ano passado, no mundo, 257 bilhões de dólares. A Marina Soller chegando aqui, muito bem-vinda, Marina, galera. Bora ficar membro, aqui ainda dá tempo, ainda tem Fala Rovai. E o Marcelo Esteves Garcia faz uma pergunta aqui interessante. Cadê o Juscelino, que não se manifestou até agora? Juscelino, cadê você? Juscelino, ministro das Comunicações. Do partido que 2/3 votaram contra o PL, que é a União Brasil. Agora a Renata ela tem que se controlar, porque ela é .gov. Ela não pode mais fazer, não é mais a Renatinha, é Renatinha ML dos tempos do Barão de Itararé. Renata tá no governo, Renata? Não sabia, não. Coordenadora nacional do CGI. Comitê Gestor da Internet. Aí, mais uma mulher na liderança dos processos. Muito bom demais. E o comitê Lula Livre PT Ilha Bela diz: mas esse dinheiro não seria super pulverizado? A Fórum vai, no mínimo, receber o mesmo valor de hoje? Sem a mídia independente, o Lula estaria preso hoje. A Débora Bianchini... Cara, deixa eu responder isso, Dri, porque é assim, olha, gente, eu não sei. A Fórum, vários veículos têm contratos com o Google. A Fórum é um deles. Isso não vai me fazer ter opiniões diferentes da minha história de vida, né? E eu também não vou ficar fazendo essa conta assim, sabe? De qualquer maneira, conversando com a pessoa do governo que está na elaboração do projeto, ela me disse o seguinte, que é um dos pontos que eles devem incluir no projeto ou na regulamentação, é que não diminua o valor daqueles que já têm contrato. Exato. Então, isso estaria garantido. Mas eu nem, ser bem sério para vocês, eu nem fui atrás disso. Essa demanda foi do grupo de youtubers. Não fui lá, olha, porque tem que ver o da Fórum aí, sacou? Porque o da Fórum, se não... Cara, sinto muito. Eu imaginava que a gente estivesse num outro momento da nossa história. E eu acho, Rovai, que a gente tem que olhar para o ecossistema, né? Eu acho que além de não diminuir a remuneração, eu acho que como os acordos poderão ser feitos coletivamente, a gente vai poder ampliar a remuneração, ampliar para mais gente, acho que é a nossa luta, porque é isso, são muitos bilhões de dólares, né? E, além disso, nós temos que olhar que outras plataformas que hoje não remuneram passarão a ser obrigadas a remunerar. Então, quando você olha o conjunto, quer dizer, você vai ter que remunerar, né, o conteúdo jornalístico. Como disse o Rovai, o Facebook não remunera, vai passar a ser obrigado a remunerar, né? O Twitter, se usar, né, o conteúdo jornalístico ou outra plataforma que use, vai ter que remunerar. Então, a obrigação, ela é para todas as plataformas. E, nesse sentido, pode aumentar, inclusive, o faturamento das nossas empresas de mídia, né? Vou agradecer aqui também Mônica Mello, que diz: Sinara, que impressionante o livro de Emílio Odebrecht. A Sil Ross, que manda aqui uma pequena contribuição para o DOC. Valeu, Fórum. É isso aí, gente. Olha, precisamos, últimos dias de vaquinha. A End 1146, eu gosto da Fórum porque o Rovai sempre está certo, nunca se precipita nas análises. Parabéns, Olha Rovai. Só, já tenho um ego grande. Você faz um negócio desse, então aí explode.
e a Débora Bianchini. E quanto aos congressistas terem imunidade parlamentar, quer dizer que eles podem até divulgar fake news e não serão punidos? Tenho dúvidas. Caco Bock está ofendendo os trogloditas, acho que era de outro assunto que a gente estava falando. E então vou passar para a Renata, já agradecer, já dar a sua fala Renata, final. Sinara, Adri pode sair, eu autorizo, como dizem na internet. Eu autorizo, estou brincando, é que a Adri está aqui com então, gente, deixa eu só dar um aviso. Tramas de Rovai é escorpião, eu não me esqueço. A Maria Fernanda está perguntando, você é leonino? Não, que a leonina escorpião, sou eu. E não me esqueço. Sinara Menezes, depois Renata Miele. Deixa eu só falar que hoje à noite... Você não sai daqui sem eu te fazer o elogio desse seu cabelo branco com esse batom vermelho que você está maravilhosa. Você não quis mais, né? Eu estou quase voltando lá, estou querendo de novo. Olha só, gente, hoje à noite o Marcelo Heiler vai estar no meu lugar hoje à noite, mas amanhã eu estou de volta, tá? Renata, foi um prazerzão aqui debater com você. Faz tempo que a gente não se encontra. Um beijo a todos e todas. Beijão, Sinara. Querida. Renata, faz um fecho aí sobre esse processo todo, a tua expectativa. Será que vota hoje? O Orlando falou, não tenho certeza. Eu acho que não. Meus astros, o pai Rovai olhou e falou, acho que vai votar, esse negócio dos republicanos desandou o caldo, né? Então, Rovai, primeiro eu acho que o debate, apesar de estar sendo, né, muito contaminado, né, ele conseguiu furar a bolha, né, e eu acho que a gente tem conseguido dar uma resposta de explicação, de esclarecimento para muitas das pessoas que estavam em dúvidas. Nem todas as pessoas que estavam criticando o projeto, ou o próprio artigo 32, estavam fazendo isso de má fé, né? A partir de determinadas visões, gerou muita confusão, e eu tô otimista de que a gente tem conseguido explicar, né? Tem um conjunto de comunicadores, jornalistas, comunicadoras, de organizações da sociedade civil que estão empenhadas em ajudar a esclarecer, e é isso a importância da diversidade e pluralidade da mídia alternativa, independente, que tem compromisso com a democracia. Então, eu queria deixar aqui meu parabéns à Fórum, né? Que tem cumprido um papel fundamental nessa postura, né? Eu não sei se vai votar hoje, né? Eu acho que parece que uma reunião importante está acontecendo agora, né? Para tomar uma decisão sobre colocar em votação hoje ou não, né? Mas se não votar essa semana, eu acho que da semana que vem não passa, né? E eu tenho convicção de que esse não é o projeto de lei ideal, perfeito, mas é o melhor projeto de lei que nós conseguimos produzir para a regulação de plataformas dentro do ambiente político nacional. Ele não deixa a dever em nada ao que temos na Europa com o DSA, em outros países, que são tão referenciados como exemplos de regulação e de democracia. O nosso projeto não deixa nada a dever a esses países, né? E cria um ambiente de proteção, cria um ambiente de defesa da liberdade de expressão, com responsabilização dessas plataformas, e eu acho que a gente só tem a ganhar se ele for aprovado. Então, é meu comentário final, e convidar as pessoas para participarem da consulta pública do Comitê Gestor da Internet no Brasil sobre regulação de plataformas, que é muito mais ampla do que esta que está sendo discutida no PL 2630, avança em questões sobre arquitetura regulatória, que é uma lacuna que a gente vai ter que enfrentar no próximo período, avança em questões de regulação econômica, da soberania digital. Então, assim, fica o convite aí, Rovai. Participa também, dá lá seus 10 centavos na nossa consulta pública. Claro. Muito obrigado, Renata. Eu costumo chamar a Renata de Renatitas. Muito obrigado. Agora, senhora doutora, quase doutora, aliás, falando nisso, né? Doutora. Né? Renata Miele, muito obrigado, querida. Tudo de bom, boa sorte. Energias todas aí para você nessa luta aí no CGI. Obrigada, Rovai. Um beijão para todo mundo aqui da Fórum. Beijão. Tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto
ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.